Olá, eu sou o Thales. O filme começa com imagens de um combate em algum lugar do planeta Terra. Um sniper está derrubando diversos inimigos, até que de repente ele é encurralado por alguns desses inimigos. O homem conseguiu se defender de um deles, mas infelizmente o segundo o acertou com um objeto letal cortante. Essas eram as memórias de Jon Stewart na época que ele foi para a guerra. O homem voltou um tanto quanto modificado de lá e nem mesmo consegue controlar seus reflexos quando alguém simplesmente pede licença para ele. Jon sai caminhando por aí até que ele vê um homem que dizia que o mundo iria acabar sendo perturbado por outros dois que estavam prestes a tocar fogo nele. Jon teve que aparecer para defender esse homem e começou a descer o cacete naqueles dois. O pobre coitado aproveitou para escapar, mas os outros decidiram tirar a vida do Jon. Eles entretanto não sabiam que o homem é um ex-militar altamente treinado e só estavam levando prejuízo, até que as autoridades apareceram e não tiveram outra escolha. Utilizaram um taser para neutralizar o Jon. Ele já estava prestes a ser levado para a delegacia, mas assim que fizeram uma busca na sua identidade, descobriram que ele tinha diversas condecorações pelo seu excelente serviço lá na guerra. Para evitar problemas com a mídia e o pessoal postando bobeiras na internet, eles resolveram deixar o Jon ir embora. O homem nem disse nada. Logo em seguida vemos uma nave se aproximando do planeta Terra. Dentro dela está um dos guardiões do planeta Oa, que é o planeta natal dos Lanterna Verde. Esse guardião ficou extremamente aliviado ao ver o planeta Terra. Jon chegou do mercado em casa e observou enquanto aquela mesma nave estava entrando na atmosfera e se chocou contra o solo do ferro velho do lado de sua casa. Sem nem pensar duas vezes, Jon saiu correndo para ver se tinha algum sobrevivente naquela nave e encontrou o guardião. O homem o tirou de lá de dentro e vemos que esse guardião sabia até mesmo seu nome. Ele estava muito aliviado, pois finalmente conseguiu encontrá-lo. Depois de dizer essas palavras, o guardião simplesmente perdeu a vida. Seu corpo pegou fogo e de dentro dos restos de sua roupa saiu um anel. Ele se aproximou do Jon e disse que o homem possui uma força de vontade gigantesca. Por causa disso, ele foi escolhido para ser um Lanterna Verde. O anel então se coloca sozinho no dedo do Jon e o homem fica em choque. Ele tenta removê-lo, mas não consegue, e logo o anel começa a conversar com ele, dizendo que ele poderia encontrar ajuda em Oa. Mas Jon não quer saber disso, ele quer retirá-lo de seu dedo a qualquer custo. O homem, entretanto, não conseguia fazer isso e teve que perguntar para o próprio anel quem poderia ajudá-lo ali. O anel então saiu voando com ele. Seu objetivo era levá-lo até a torre da Liga da Justiça. Lá, Jon vai encontrar alguém que possa ajudá-lo. No caminho, o anel pede para que ele o chame de Anel. Rapidamente, Jon entra na torre da Liga e nesse momento, o Arqueiro Verde, o Caçador de Marte e a Vixen estavam discutindo. Eles descobriram que estava acontecendo algum tipo de problema em um setor distante do universo e queriam ir até lá resolver, mas o caçador disse que tanto o Superman quanto a Mulher Maravilha só voltariam daqui a uma semana. Eles não podem deixar a torre sem que eles voltem. Abruptamente a porta se abre e Jon Stewart aparece ali. Como é um intruso, os heróis partem para cima dele. Instintivamente ele utiliza os poderes do anel para se defender e depois de muito tempo o Caçador de Marte finalmente percebe que ele deve ser um Lanterna Verde. Nesse momento todos param de atacá-lo e ele diz que só está ali para tirar aquele anel de seu dedo. O grupo ainda não sabe se pode confiar nele e o caçador pergunta para o anel quem foi seu dono anterior. O anel então diz para ele que foi o Lanterna Verde Hal Jordan. Arqueiro Verde fica em choque, pois Hal Jordan era seu melhor amigo e se seu anel está ali quer dizer que ele perdeu a vida. O homem então manda Jon Stewart contar a verdade. O homem então começa a contar tudo o que aconteceu até o anel entrar em seu dedo. Os heróis então se reúnem e dizem que talvez tudo isso esteja acontecendo por causa daqueles problemas em outro lugar do universo que eles descobriram. Como nenhum dos heróis principais pode sair dali, o Arqueiro Verde se oferece para ir até lá e investigar. Antes, ele vai pegar a nave que o Jon falou para ir com ela até Oa e conversar com os Guardiões para ver o que está acontecendo. O Caçador de Marte quer que ele leve o próprio Jon Stewart, mas o Arqueiro Verde não gosta dessa ideia. Jon, entretanto, pergunta como eles podem tirar o anel de seu dedo e o Caçador diz que talvez os Guardiões possam fazer isso. Afinal, ele já viu outros lanternas tirarem seus anéis sem nenhum problema. Agora está decidido, Jon irá junto com o Arqueiro Verde. Ele então leva o homem até a nave que chegou com o Guardião. Lá dentro, como os dois não sabem pilotar, o Arqueiro manda Jon conversar com seu anel para que ele dê as coordenadas para a nave levá-los até Oa com o piloto automático. Isso realmente funciona. O anel consegue controlar a nave com toda a facilidade e durante a viagem ele conta para Jon Stewart um pouco a respeito da história dos Lanternas
Lanterna Verde. Do nada, eles chegam até Oa. O Arqueiro Verde manda Jon Stewart se comportar, pois os Guardiões não gostam de seres humanos, pois eles são primitivos demais. Assim que chegam à superfície do planeta, eles encontram tudo destruído e vários lanternas estavam sem vida no chão. No meio deles também tinham as roupas de diversos Guardiões. Jon percebe que tudo naquele planeta foi construído ao redor de um daqueles prédios e ele acha melhor ir até lá para investigar. Lá dentro eles encontram estátuas e informações de outros lanternas. Um deles é o Sinestro, um lanterna que costumava ser do bem, até que resolveu deixar a corporação para trilhar o caminho do mal. Ele, entretanto, antes de fazer isso, foi quem treinou Hal Jordan, o maior lanterna verde do universo. Andando por aquele local, o Arqueiro Verde encontrou uma das baterias dos lanternas e mandou o Jon guardá-la, pois ele pode precisar algum dia. Depois disso, Jon percebeu que finalmente pode tirar o anel e o remove de seu dedo, tudo isso para ser atacado de surpresa por uma certa mulher. Ela parte para cima do Jon sem a menor pena. Ele não tem outra escolha, tem que pegar seu anel de volta para se defender de seus ataques vigorosos, e logo o Arqueiro Verde vem ajudá-lo. Ele, entretanto, acaba tendo que ser ajudado pelo Lanterna, e Jon prende aquela mulher na parede utilizando seus poderes. O Lanterna o avisa que força letal não é autorizada, só que Jon está em choque, tendo lembranças da época da guerra, mas ele acaba largando aquela mulher antes que ela perca a vida. Depois disso, ela diz que os atacou pois achou que eles faziam parte do exército Raniano. Como os dois dizem que não, ela então se apresenta como Shayera Hall, guerreira de Thanagar. A mulher então mostra para ele imagens de câmeras de segurança quando uma nave raniana chegou no planeta Oa. Ela acha que isso é evidência suficiente para dizer que esse povo eliminou todos ali, mas os homens não concordam com isso, pois eles não viram quem estava lá dentro. Tudo que Shayera quer é se vingar desse povo e ela conta o porquê. Depois de anos em guerra, Thanagar e o povo de Ren finalmente começaram um tratado de paz. Por causa disso, as nações se juntaram em um projeto. Eles iriam criar uma ponte feita de energia Zeta para facilitar o transporte de pessoas de Thanagar para Ren e de Ren para Thanagar. Isso melhoraria muito as economias deles, e o próprio Lanterna Verde Hal Jordan estava lá ajudando. Depois que tudo ficou pronto, eles começaram os testes com a energia Zeta e conseguiram teleportar uma nave tanagariana até o planeta Ren. Só que abruptamente o sistema começou a dar erro e aquela máquina se ligou sozinha. A energia Zeta começou a destruir o planeta de Thanagar e Hal Jordan foi tentar bloquear o caminho dessa energia daquele canhão, só que não conseguiu e acabou perdendo a vida para essa energia. Por consequência também, Thanagar foi inteiramente teleportada até a órbita de Ren e os ecossistemas de ambos os planetas foram completamente afetados, causando diversos desastres. Shayera diz que milhões de Thanagarianos perderam a vida aquele dia e o responsável por isso foi o cientista de Ren, que se chama Sardath. Jon Stewart então fala que isso talvez possa ter sido apenas um acidente, mas Shayera não acredita nisso e quer tirar a vida desse cientista. O Arqueiro Verde então diz que a única maneira de resolver isso é conversando com o povo de Ren. Eles então colocam a nave para ir até o posto de segurança mais próximo desse povo e no caminho Jon Stewart vai treinando suas habilidades com o anel. Mesmo que ele queira tirar esse anel do dedo, ele ainda acha que saber como usá-lo é benéfico para a missão. O anel, entretanto, ficou sem energia e para recarregá-lo, Jon vai ter que usar aquela bateria. Ela não funciona à primeira vista. E o Arqueiro Verde então fala para ele que para poder carregar o anel, ele tem que dizer o juramento dos lanternas. E no momento que Jon faz isso, a bateria começa a funcionar, carregando seu anel completamente. Logo em seguida, eles chegam até seu destino e abruptamente um raio de energia Zeta toca o solo. Todos têm que escapar desse raio de energia e percebem que de dentro dele saiu um homem. Shayera sabia que ele era de Ren e partiu para cima dele para tirar sua vida. O combate deles é impressionante. Quando Shayera finalmente está prestes a tirar a vida do homem, o Lanterna Verde consegue interrompê-la. Ele diz que primeiro eles precisam obter informações desse homem. Shayera quer saber por que o povo dele eliminou os Guardiões e o homem fica em choque pois ele não sabia disso. Jon Stewart pergunta o que era aquela energia e o homem explica que era a energia Zeta. Ele não sabe por quê, mas ela é atraída por ele. Já fazem anos que essa energia vem sendo atraída até ele e o levando para diversos cantos da galáxia. Ele nunca sabe onde está e não consegue voltar para seu povo. O mais importante, entretanto, é que ele diz que o povo dele é amigo dos Lanternas e nunca fariam isso com os Guardiões. Se ele puder chegar até o alto comando, eles iriam explicar tudo para esse pessoal. O nome desse homem é Adam Strange. Ele está desaparecido há anos, mas ele explica de novo que foi por causa dos raios Zeta. Todos então concordam em levá-lo até o alto comando de Ren. Só que no momento que eles chegam ao local selecionado, percebem que estava
estava acontecendo uma guerra entre os Tanagarianos e o povo de Ren. Shaera diz que esse povo enganou o povo dela, mas Adam diz que na verdade o povo dela quem enganou o povo dele. Depois disso, Adam encontra uma nave do povo de Ren que estava destruída e prestes a ser puxada pelo campo gravitacional da estrela que tinha ali perto. Ele vai utilizar seu DNA para tentar acessar o banco de dados daquela nave, e eles encontram o capitão dessa nave ainda lá dentro. O homem não acredita que Adam Strange realmente está vivo e oferece a ajuda. Adam quer utilizar o computador dele para obter informações, e o homem permite que ele faça isso. O Lanterna então utiliza seu anel para fazer o download dessas informações a respeito da guerra entre Ren e Thanagar. Eles querem saber por que Ren atacou Oa, e o capitão diz que Ren nunca fez isso. Shaera fala que ele está mentindo, e o capitão só responde dizendo que não tem motivo para tentar se defender. Logo, todo o povo de Thanagar será destruído. Acontece que o maior cientista de Ren criou um objeto letal gigantesco capaz de destruir todo o planeta de Thanagar, e esse objeto letal está prestes a ser utilizado. Adam quer saber onde está esse cientista, mas o capitão diz que apenas algumas pessoas sabem disso e ele não é uma delas. Como a nave dele estava prestes a ser destruída pelo campo gravitacional da estrela, o anel do Lanterna Verde modificou todo o sistema dela e conseguiu utilizar o resto de energia que tinha para escapar dessa gravidade. Mas ao invés de aproveitar o que poderia ter de vida nova, o capitão resolveu acertar sua nave contra uma nave tanagariana, perdendo a vida com eles. Mais tarde, Adam e Shaera observavam as informações que eles conseguiram e descobriram que Sardath criou esse tal objeto letal destruidor de planetas utilizando a energia Zeta. Eles não sabem como encontrá-lo ainda, porém viram que quem atacou os Lanternas Verdes em Oa foi uma nave de Ren. Só que essa nave não é o que parece. Analisando os rastros que ela deixava, Shaera e Adam perceberam que ela era uma nave que atacou o povo de Thanagar anos atrás. Ou seja, alguém está utilizando uma nave e fingindo ser tanto do povo de Ren quanto do povo de Thanagar. Essa pessoa é quem deve ter feito tudo para começar a guerra. Shaera então calculou todas as rotas que essa nave já passou e viu que ela ia muito para esse quadrante. Eles então foram até lá e já saíram sendo recebidos por mísseis. O grupo, entretanto, conseguiu desviar e logo encontraram um asteroide que parecia ser a casa desses habitantes misteriosos. Com sua nave, eles conseguiram invadir esse local. A princípio, parecia ser um esconderijo muito pacífico, até que abruptamente diversas pessoas vieram atacar o grupo. Os heróis, entretanto, conseguiam se defender muito bem, mas essas pessoas tinham poderes espetaculares. Um deles, por exemplo, tinha uma espécie de poder telepático e começou a tomar conta da mente de Jon Stewart. O homem foi atraído para cada vez mais próximo e estava prestes a perder a vida para aquela espada. Jon Stewart, entretanto, tem uma força de vontade gigantesca e conseguiu tomar o controle de seu corpo, derrotando aquela criatura. Ele então está prestes a tirar a vida dele e Shaera o incentiva, mas Jon diz que não, ele já cansou de tirar vidas. Só que abruptamente ele foi pego por trás pelo Sinestro, que ameaçou de tirar sua vida se seus amigos não jogassem seus objetos letais no chão. Assim que eles fizeram isso, Sinestro removeu o anel de Jon Stewart. Em seguida, ele desmaiou a todos e assim que acordaram, estavam presos num lugar protegido por uma energia amarela. Em seguida, Sinestro aparece dizendo que não tirou a vida deles, pois ainda terá uso para eles. Depois que o antigo Lanterna vai embora, das sombras surge Hal Jordan. Ele ainda está vivo e ficou preso ali durante meses. Jon Stewart diz que está com o anel dele, ou pelo menos estava, até que Sinestro tomou dele. O que todos querem saber é como o anel veio parar com o Jon se Hal Jordan ainda está vivo. Hal Jordan então começa a contar que descobriu que o Sinestro é quem estava começando toda essa guerra entre os povos. Acontece que durante aquele dia do experimento, Sinestro estava infiltrado naquela nave e foi ele quem causou todos aqueles problemas. Depois de ser atingido pela energia Zeta, Hal Jordan foi parar na superfície do planeta e Sinestro se aproximou para eliminá-lo. Porém, o homem desistiu de seu anel e o enviou para o espaço para que o Sinestro não pudesse obtê-lo. Quando acordou, ele já estava preso ali. Foi por isso que o anel chegou até Jon Stewart. O grupo então conta para Hal que eles descobriram que o cientista de Ren terminou de construir um objeto letal gigantesco que pode destruir planetas e eles precisam ir até lá para pará-lo. De repente, o próprio Sinestro aparece. Ele está muito agradecido por essa informação. Depois que vai embora, Hal mostra para eles o túnel que ele estava cavando. Esse túnel é para cortar os cabos que dão energia para manter todos presos ali. Faltava só um pouco para terminá-lo e a Shaera emprestou para ele sua faca de um metal praticamente indestrutível. Com ela, Hal
conseguiu terminar o buraco e cortar os cabos. Todos saíram se esgueirando por aquela base e ouviram Sinestro planejando atacar o povo de Ren. Antes que voltassem para a nave deles, Shaera viu que sua massa estava com um daqueles homens do mal. Hal resolveu atacá-lo para pegar a massa de volta e acabou tirando a vida daquele pobre sujeito. O Arqueiro Verde entrou em choque, pois Hal não tira a vida de ninguém. Só que o homem diz que agora as coisas mudaram, a situação não está mais para brincadeira. Assim que entram em sua nave, Hal diz que John está sem seu anel, porém ele pode usar sua força de vontade para comandar o anel e trazê-lo de volta. Jon Stewart começa a fazer isso e funciona. Ele guia o anel de volta e aproveita para trazer os objetos letais dos outros. Sinestro percebe isso e corre atrás deles. Todos, entretanto, conseguiram fugir a tempo e foram direto ao planeta Ren. Eles ficaram sem o combustível para viajar na velocidade da luz e Sinestro acabou chegando antes deles. Adam conseguiu se comunicar com o alto comando de Ren, que permitiram a entrada deles. O grupo então conta que não são os Thanagarianos que estão atacando, e sim o Sinestro disfarçado. Sardath tem que parar seu objeto letal agora, e aquele pessoal então coloca Adam para conversar com o cientista. O maior cientista de Ren mal consegue acreditar nas palavras dele e conta que só conseguiu criar esse gigantesco objeto letal graças ao DNA do Adam. Acontece que a energia Zeta é atraída pelo corpo dele, e sabendo disso, Sardath utilizou essa informação no DNA dele para criar o objeto. Ele agora pode controlar toda a energia Zeta do universo. Adam, entretanto, fala que ele não pode utilizá-la em Thanagar, pois inocentes irão perder a vida. Ele então pede para conversar com Sardath ao vivo, e o homem teleporta tanto Adam quanto os outros até o lugar onde ele está. Assim que chegam, Adam explica que o primeiro experimento foi sabotado, e isso deu início à guerra. Abruptamente, os alarmes começam a tocar. Sinestro chegou de alguma maneira, e agora todos terão que se preparar para o combate. O antigo Lanterna Verde invade aquela nave junto de suas forças, e todos têm que combatê-los. O combate é feroz, e vemos que Hal Jordan tirou a vida de um deles sem a menor pena. O Arqueiro Verde viu isso e não conseguia acreditar. Um dos vilões, entretanto, o atacou, e percebemos que Hal Jordan usou essa oportunidade para sair correndo dali. Lanterna estava lutando contra o Sinestro e mais uma vez perdeu seu anel para ele. O homem está prestes a perder a vida e infelizmente não teve outra escolha. Chamou seu anel de volta, que no caminho atravessou o corpo do Sinestro, mas antes de perder a vida, ele disse que seu mestre iria eliminar a todos. Lanterna então foi ver o que estava acontecendo lá dentro da nave e encontrou diversos soldados sem vida, pois receberam disparos pelas costas. Mulher Gavião e o Arqueiro Verde terminaram os seus combates. Adam Strange logo em seguida. Todos então correram até o Sardath para impedi-lo de usar seu objeto letal, mas Hal Jordan já tinha conseguido isso. Ele até mesmo pediu para que Sardath colocasse todas as informações desse objeto letal dentro de um dispositivo, e Sardath fez isso, pois Hal explicou tudo para ele. O Lanterna, entretanto, tirou a vida do Sardath. Isso mesmo, ele é o mestre do Sinestro. E para piorar a situação, ele tem 12 anéis em seus dedos, se tornando praticamente um deus. Acontece que naquele dia do projeto, enquanto estava deitado na superfície do planeta, Sinestro o infectou com um parasita alienígena para poder controlá-lo. Só que isso não funcionou. Ao contrário, Hal Jordan acabou abrindo seus olhos para a verdade. Ele agora tinha um novo propósito: acabar com todos os lanternas e os guardiões, depois pegar seus anéis e se tornar o novo deus do universo. Foi isso mesmo que ele fez. Agora o homem deseja apagar todo o universo e reconstruir do zero. Lanterna, entretanto, consegue pegar todos os planos daquele objeto letal, mas já é atacado pelo Hal. Todos tentam partir para cima dele, mas o homem agora tem poderes que se comparam ao de um deus, e eles não conseguem fazer nada. Depois de derrotá-los, ele parte para controlar o objeto letal. Shaera manda Jon Stewart ir correndo atrás dele, e é isso que o Lanterna faz. Ele vai tentar impedir Hal Jordan de destruir o universo, e os dois começam um embate. Hal quer que ele o siga para que os dois trabalhem juntos na construção de um novo universo, mas Jon não vai fazer isso, e logo seus amigos aparecem para ajudar no combate. Arqueiro Verde tenta convencer Hal Jordan a parar com isso, mas também não consegue. Lanterna parte para cima do Hal Jordan com toda a sua força, e os dois começam um embate impressionante. E ao mesmo tempo, Adam percebeu que o objeto letal já não podia mais ser parado, mas ele vai tentar dar um jeito. Adam vai sair da nave e pede para Shaera tomar conta do universo quando ele se for. Jon Stewart e Hal Jordan ainda estavam em seu embate, e de alguma maneira parece que Hal estava levando a pior. Jon então diz que ele o fez entender que o juramento dos lanternas tem um significado maior do que o que ele achava. O homem
então começa a recitá-lo e sua força de vontade é multiplicada. Ele ganha cada vez mais força e depois de um ataque poderoso contra Hal Jordan, Jon Stewart consegue pegar todos os anéis dele e se torna extremamente poderoso. Jon está prestes a tirar a vida dele, mas resolve não fazer isso. Por causa disso, ele acaba sendo pego por trás e Hal Jordan está prestes a eliminá-lo. Só que abruptamente, o homem é atingido por uma flecha. Ele foi eliminado por seu antigo melhor amigo. Vemos que o raio Zeta foi disparado e logo em seguida, Adam apareceu. Lembra que os raios Zeta são atraídos por ele? Isso mesmo. O homem se sacrificou para salvar a todos. Em seguida, eles voltaram para a Terra. Jon Stewart agradeceu a Shaera por tudo e depois enviou aqueles anéis do Hal Jordan para o universo para que eles encontrem lanternas novos. Shaera voltou para Thanagar e o Arqueiro Verde vai levar Jon Stewart para a Liga da Justiça. Ele agora não quer mais se livrar do anel. Obrigado por assistir. Até o próximo.